Falei, gente, o Rô tá com ciúmes do arqueiro. Ah, que fofo! Não, sério, deu até uma dó, sabe assim? Não, que o dia que ele souber da minha paixão eterna pelo Derek Shepard, acabou o casamento, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério, quem nunca teve uma fase Grey's Anatomy, quem nunca se apaixonou pelo Dr. Shepard, que atire o primeiro bisturi. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchu beleza. Partiu pra cima! Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa pra você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP. Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, Os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é sexta-feira, 1º de junho de 2018, começou o mês das festas juninas e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo é ela, Denise Campos de Toledo. Boa noite, Denise. Boa noite, sou eu, não é Augusto. Internautas, fãs de Augusto Nunes, eles só na segunda-feira. Augusto Nunes volta na segunda-feira com tudo para os Pingos nos Is, mas daqui a pouco temos também José Maria Trindade estabelecendo conexão com a gente diretamente de Brasília. Enquanto isso, vamos às manchetes do dia, Denise. Você vai ter todos os detalhes da saída de Pedro Parente do comando da Petrobras. Os esquerdistas celebram a renúncia e as ações da estatal desabam. E Gilmar Mendes solta mais um. É o 15º preso pelo juiz Marcelo Bretas, que recebe habeas corpus desde 15 de maio. Tudo isso e muito mais você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que tá só começando. E você, como sempre, pode e deve participar desse programa mandando a sua mensagem curta de áudio ou de vídeo. Mande de vídeo também, que a gente gosta muito. Sempre para o mesmo número, DDD de São Paulo 011. Quem não anotou, anote agora. 931 17 0620. 931 17 0620. Você manda o seu comentário e no fim, como você já sabe, diz o seu nome, o nome da cidade da qual você está falando e hashtag Partiu Pra Cima, a campanha de 2018 da Rádio Jovem Pan. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Andrezão, solta a vinhetinha e vamos com tudo. Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is. Muito bem, o Conselho da Petrobras aprovou agora há pouco Ivan Monteiro como presidente interino da empresa. Monteiro era o favorito de Moreira Franco para o cargo. Mais cedo, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão nessa sexta-feira. Parente ficou exatamente 2 anos no comando da estatal, já que tomou posse no dia 1º de junho de 2016. O principal motivo para sua saída foi o aumento da pressão por mudanças na política de preços da Petrobras. No Congresso e no governo, cresciam os apelos para que a estatal praticasse uma política mais flexível de reajustes, não só para o diesel, mas também para a gasolina e o gás de cozinha. Na sua carta de demissão, Pedro Parente deixou claro que não estava satisfeito com esses questionamentos. Para ele, o debate tinha se tornado emocional. No texto, ele diz ainda que a sua permanência na companhia deixou de ser positiva e defendeu a continuidade de seu trabalho à frente da empresa. Destacamos 2 trechos aqui, abro aspas. Vossa Excelência tem sido impecável na visão de gestão profissional da Petrobras. Permita-me, senhor presidente, a carta ao presidente Michel Temer, registrar a minha sugestão de que, para continuar com essa histórica contribuição para a empresa, que foi nesse período gerida sem qualquer interferência política, Vossa Excelência se apoie nas regras corporativas que tanto foram aperfeiçoadas nesses 2 anos e na contribuição do Conselho de Administração para a
escolha do novo presidente da Petrobras. Logo após a notícia, para a gente já colocar tudo junto aqui para nossa comentarista de economia, que hoje tem um dia farto para comentar em Os Pingos nos Is, as ações da Petrobras chegaram a cair mais de 20%. A demissão de Parente foi a pior baixa gerada por essa greve dos caminhoneiros? Será, Denise Campos de Toledo? O que aconteceu com as ações da Petrobras hoje? Olha, desabaram logo de início. Aliás, houve a suspensão aí dos negócios com as ações, logo começaram a circular as notícias de que ele teria pedido demissão, não é? As ações até estavam em alta na abertura dos negócios, aí houve interrupção por 20 minutos. ADRs, que representa as ações negociadas em Nova York, caíram 14%. Aí na retomada dos negócios aqui no Brasil, houve essa queda acentuada. No fechamento, aí uma queda de quase 15% ainda das ações. Uma repercussão muito negativa, né? A forma como Pedro Parente saiu depois de toda a pressão que ele sofreu nos últimos dias durante a greve dos caminhoneiros. Até se imaginava que por aí a situação estivesse um pouco mais resolvida, porque o governo resolveu subsidiar, veio aquele discurso todo de que a política seria mantida, que ele teria independência. Aliás, o governo montou toda uma estratégia até difícil de ser entendida para conseguir reduzir os preços, o preço do diesel em 46 centavos, preservando a política da estatal. E uma coisa que foi mal explicada para o mercado também, Felipe, foi a forma como aconteceu a demissão dele, porque normalmente quando você tem alguma coisa relevante e bem negociada, isso acontece depois do fechamento do mercado, exatamente para evitar esse tipo de movimentação que a gente viu hoje. Pedro Parente sempre teve esse tipo de preocupação, por exemplo, com a divulgação dos números de balanço, de fatos relevantes da empresa. Mas aí, durante o dia, no começo dos negócios do mercado financeiro em bolsa, foi anunciada a demissão dele numa reunião que ele estava com o presidente Temer. Então, não se sabe ao certo se isso era planejado. Se estava planejado por Pedro Parente, ele não teve a menor preocupação com o que iria acontecer. Se foi alguma coisa condicionada, alguma conversa que ele teve com o presidente Temer, então ele já estava preparado para a demissão, porque essa carta aí, que você salientou alguns pontos importantes, já estava pronta. Ela foi divulgada pouco depois, mas não foi divulgada diretamente pela Petrobras. A Petrobras primeiro divulgou uma nota dizendo que o conselho permaneceria e que hoje escolheria alguém para ficar interinamente no lugar dele, que foi o que acabou acontecendo, ao nome de Ivan Monteiro, que saiu agora há pouco. Agora, o nome do Ivan Monteiro foi confirmado só depois do fechamento do mercado. Então, seguindo essa prática que é normal, né, de você evitar solavancos, né? E não houve preocupação nesse sentido. Denise, só para esclarecer para os nossos ouvintes, você falou aí sobre a política de preços da Petrobras, que ela seria mantida. Na verdade, o governo fez o abatimento da cobrança dos impostos. Não é isso? Porque os reajustes eram feitos com base na variação do dólar e dos preços do petróleo no mercado internacional. Mas o governo abateu ali o que cobrava de impostos e aí adotou várias medidas, foram anunciadas aí nos últimos dias. A gente comentou ontem aqui em Os Pingos nos Is, que era para compensar a perda da arrecadação desses impostos, que custariam aos contribuintes 13,5 bilhões de reais. E aí, para bancar a solução dessa crise, a equipe econômica, a gente noticiou ontem, cortou benefícios tributários para exportadores, fabricantes de refrigerante, indústria química, além de reonerar a folha de pagamento. E também vai haver corte em programas sociais, como políticas para a juventude, violência contra mulheres, políticas sobre drogas e fortalecimento do SUS. Agora, isso tudo é a parte do imposto, né? Teoricamente... Mas eles iam subsidiar também se tivesse o custo da Petrobras. Lembra aquele compromisso de manter os preços por 60 dias? Primeiro, Pedro Parente ofereceu por 15 dias. Aí se estimou uma perda no ano, até o final do ano, da ordem de 5 bilhões, mais ou menos, com base no cálculo prévio que tinha sido feito pela Petrobras. Então, os preços poderiam ser mantidos, né? O governo iria repassar eventuais perdas para a Petrobras. Então, houve essa redução de tributos para que no varejo houvesse essa redução que foi prometida. Aí, no atacado, do ponto de vista da Petrobras, o governo poderia subsidiar. Então, a Petrobras não ficaria no prejuízo. Então foi a solução encontrada, mas parece que não era uma solução solidificada, que alguma mudança pode ter sido proposta. A gente sabe que ele enfrentou muita pressão, inclusive por parte de integrantes do governo, que queriam uma mudança dessa política. Essa política poderia ter sido revista, o problema é ela ter sido ajustada às pressas para evitar uma crise mais caótica ainda do que a que o país enfrentou. Não houve qualquer atuação prévia do governo, que sabia desse problema. A Petrobras estava fazendo o papel dela, que era tentar reestruturar a empresa e repassar o meio de custo. Quando você tem uma empresa que tem garantia de mercado, como é o caso da Petrobras,
e que tem a necessidade de reconstruir financeiramente, se reequilibrar, o que você faz? Você repassa aumento de custos, que era a alta do dólar e a alta do petróleo. Então, o governo deveria ter agido de alguma forma para minimizar essa pressão, que foi muito pesada de fato. Tanto que no começo eu falei que eu entendia muito a reivindicação dos caminhoneiros, que eles estavam numa situação difícil, a economia ainda em marcha lenta, não conseguiu repassar para o frete, tem outros custos e tal. O problema foi o alongamento dessa manifestação, dessa mobilização, a pressão toda sofrida pela Petrobras, a dificuldade de as pessoas entenderem o porquê de a Petrobras ter uma ação técnica. Então, você tinha um conflito aí na posição da Petrobras. De um lado, ela é uma estatal, mas de capital aberto, que tem que mostrar resultados. De outro, ela opera num setor estratégico para o governo, mexendo com os preços aí de uma área que a gente percebeu que é fundamental para o funcionamento da economia brasileira, e ela não tinha esse papel social. Né? Na verdade, ela não tem, só que ela tem monopólio. Então, ficou meio assim, você faz uma coisa do ponto de vista administrativo, financeiro, ou você vai subsidiar isso daí? Então, toda essa discussão provocou um desgaste muito grande e Pedro Parente agora está fora. Exatamente. E o Michel Temer chegou a dizer à emissora pública TV Brasil aquela frase: nós podemos reexaminá-la, se referindo à política de preços da Petrobras. E ele e o Pedro Parente vinham dizendo que a Petrobras tinha autonomia para determinar o preço dos combustíveis sem interferência do governo. Aí houve uma repercussão negativa dessa frase do presidente Michel Temer e o Palácio do Planalto divulgou depois uma nota afirmando que preservaria a política de preços da Petrobras. Mas o Pedro Parente, que está vivendo aquilo nos bastidores, sabe que existe muita pressão para que se altere essa política de preços. E aí, Zé Maria Trindade, ficou, acho que bastante claro para ele que defende essa política de preços e que não queria estar à frente da empresa se a política fosse alterada, que ela, de fato, poderá ser alterada aí pela frente, né, Zé? Não tinha outro caminho, não, para o Pedro Parente. Muito boa noite, Felipe. Boa noite, Denise. Boa noite, Maria. Nós avisamos aqui, né, Denise? Logo no início desse movimento, logo no início, eu avisei que o alvo era Pedro Parente. O mundo político aqui comemorou. Foi um alívio para o presidente Michel Temer, que não tinha mais como aguentar um tamanho movimento político no sentido de demitir o Pedro Parente. Me disseram que ele se sentiu o presidente Michel Temer se sentiu desprestigiado e sozinho no auge do movimento dos caminhoneiros, exatamente por isso, porque ele não queria seguir a pressão dos políticos. O único que defendeu Pedro Parente no Congresso Nacional foi o Rodrigo Garcia, o líder do DEM, o deputado de São Paulo, inexpressivo, baixo clero, chegou na liderança do DEM por força do chefe dele, né, que é o Rodrigo Maia, que organizou ali, o único foi o Rodrigo Maia que está na contramão. Todos os líderes do PMDB, do PSDB, aliás, o senador Aécio Neves que também defendeu a postura dele, né? Mas todos os líderes, o Cássio Cunha Lima, do PSDB, ex-líder do partido, vice-presidente do Senado, presidente do Senado, todo mundo se sentiu aliviado. Isso porque todo mundo quer usar a Petrobras. Felipe, quando os poderosos chegam ao poder, né, ao governo, eles querem demonstrar poder. E o que eles têm a oferecer? Estado, ser um Estado grande, um Estado que determina. E uma Petrobras, iniciativa privada, não interessa a política. Senão não precisaria ter uma estatal, seria uma iniciativa privada. E o Pedro Parente, que foi o gestor do apagão no governo Fernando Henrique, não foi ele o responsável pelo apagão. Ele foi chamado quando o apagão já estava instaurado, e aí José Jorge, que era o ministro de Minas e Energia, teve que ceder a gestão, não foi o ministério, para Pedro Parente. E ele se transformou num grande gestor de crises. Foi chamado, inclusive, por empresas privadas para isso. Chegou na Petrobras há exatos 2 anos, né? Isso aqui é incrível. Exatos 2 anos, ele chegou na Petrobras e administrou a empresa exatamente nesse limite, cortando gastos, demitindo o pessoal, que é o chavão desse tipo de gestão de crise, né? E administrando os preços. Todo mundo só se lembra da gestão de preços, mas não foi só isso. Ele fez desinvestimentos, vendeu ativos da Petrobras, né? Então foi todo um conjunto mesmo. Mas parece que os políticos não querem salvar a Petrobras. Querem manter a Petrobras ali debaixo das asas para fazer política. E não é política pública, é política pessoal, né? Cada vez mais retirar da Petrobras, mesmo que seja indicações
ou compras, né? Mas não querem ficar livres da Petrobras. Então, a reação na política foi muito boa. O presidente Michel Temer, segundo avaliações aqui, se sentiu até aliviado com essa troca, porque a pressão é muito grande e a crise é profunda e ainda não acabou. O presidente desmontou o comitê de crise, mas não acabou. E, por último, Felipe, quem derrubou Pedro Parente foi a greve de caminhoneiros, né? E o movimento político, greve dos caminhoneiros, e não a greve dos petroleiros. E as pessoas não podem acreditar, a população em geral, nesse apelo político que se tem agora, de que todo mundo estava agindo em nome do Brasil, do bem-estar da população, porque a gente está perto de eleições e é uma tentação aí para os políticos virem com esse discurso, né, em defesa de preços menores, que a Petrobras estava abusando, que a Petrobras estava contra a nação. A gente tem esses discursos aí, que a Petrobras não agia. Agora a gente tem que ter uma estatal forte, sim, para operar na área de petróleo, com capacidade de investimento. Ela estava perdendo totalmente a capacidade financeira, era uma empresa quebrada que ele conseguiu reconstruir. Eu insisto que se houvesse necessidade de alguma mudança em relação a essa política de preços que chegava no varejo para o consumidor, isso deveria ter, a partir do governo, uma iniciativa que não interferisse diretamente na gestão da Petrobras. Que a independência é importante até para a credibilidade. A gente viu que as ações caíram no exterior e não é uma questão só de jogar para o mercado, não. O problema é que isso tem consequências no custo de captação de recursos pela empresa, no retorno que ela dá para os acionistas, que não são apenas milionários, que todo mundo tem essa ideia, que são grandes investidores. Não, ela teve um capital pulverizado em pessoas que, junto a pessoas que aplicaram dinheiro do fundo de garantia nas ações da Petrobras. Então, ele conseguiu recuperar a credibilidade e o problema não é Pedro Parente, é a simbologia disso. É o papel de alguém que foi lá para gerenciar uma situação de crise de uma das maiores estatais do país, de uma das maiores operadoras da área de petróleo em todo o mundo, e ele foi lá para salvar ela exatamente do uso político que teve no governo anterior, que quase quebrou a estatal, porque teve que trabalhar com prejuízo em relação aos preços, fora a corrupção, que é o que o Zé Maria falou agora, que os políticos estão loucos lá para abocanhar uma fatia da Petrobras, da gestão, aliás, não só de Petrobras, das estatais em geral, né, Zé Maria? Agora, quando a oposição comemora, acho que o presidente devia colocar as barbas de molho, né, Felipe? Zé Maria. Agora, o Pedro Parente, na carta de pedido de demissão dele ao Michel Temer, ele defendeu a política de preços da Petrobras. Eu vou ler aqui esse parágrafo, que não estava destacado na nossa pauta, mas que é importante aqui na discussão. A greve dos caminhoneiros e suas graves consequências para a vida do país desencadearam um intenso e, por vezes, emocional debate sobre as origens dessa crise e colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento. Poucos conseguem enxergar que ela, a política de preço da Petrobras, reflete choques que alcançaram a economia global com seus efeitos no país. Movimentos na cotação do petróleo e do câmbio elevaram os preços dos derivados, magnificaram as distorções de tributação no setor e levaram o governo a buscar alternativas para a solução da greve, definindo-se pela concessão de subvenção ao consumidor de diesel. Ele dá suavemente, ele faz uma defesa da política de preços adotada por ele com base na variação do dólar e do preço do petróleo no mercado internacional, né, Denise? E os diretores da Petrobras, inclusive, eles tinham divulgado uma série de vídeos no dia que estava marcada a greve dos petroleiros, exatamente para explicar para os funcionários da estatal o porquê dessas políticas, política de preços, da limitação de refino. Ele falou que isso não era uma decisão dele, que era uma decisão da área técnica da empresa, de gente muito competente. Ele falou, eu não tenho o poder para decidir isso, quanto que vai haver de refino ou não, porque isso é técnico. Então, esses vídeos todos foram divulgados na quarta-feira, né, na véspera da greve dos petroleiros, que depois não deu resultado, que foi aquelas multas determinadas aí pela justiça, que fez com que eles desistissem, mas ele e a diretoria defendiam todos os pontos da política. E Felipe, ainda na carta dele, eu acho que vale salientar meio que um recado que ele passou para o Temer em relação à gestão técnica. Ele disse que a visão do Temer tem sido impecável de gestão profissional da Petrobras. Ele diz assim, permita-me, senhor presidente, registrar minha sugestão de que para corporativas que tanto foram aperfeiçoadas nesses 2 anos e na contribuição do Conselho de Administração para a escolha do novo presidente da Petrobras. Então ele teme aqui diretamente que haja um desmonte do que foi feito e que se tenha uma diretoria política, né?
Agora, Denise, só para esclarecer de vez ao ouvinte, quando você diz, por exemplo, que o governo deveria ter se antecipado, que esses reajustes praticamente diários ficavam muito pesados para os caminhoneiros, para as transportadoras, com base na variação do dólar e do preço do petróleo, o que o governo poderia ter feito antecipadamente? Redução de tributos. Redução de tributos, mas aí a perda de arrecadação leva o governo a cobrar dos contribuintes em outros setores. E a gente fica sempre cobrando, eu estou cobrando aqui todos os dias, o enxugamento dos gastos públicos. Exatamente. É nesse ponto que eu quero chegar, porque a gente tem um Estado inchado, onde existem também penduricalhos, privilégios para a elite do funcionalismo público, existe o fundão eleitoral, existe uma série de gastos que são desnecessários, que poderiam ser cortados, mas evidentemente cujo corte acarreta em outras mobilizações de outros grupos de pressão. E aí é um governo fraco que não quer ceder, Exato. Não quer ficar sofrendo mais pressões desses grupos que têm mais poder, mas é exatamente isso, é a reforma administrativa, são esses privilégios que a gente vê na justiça, para os parlamentares, a gente diariamente tem notícias em relação a isso, do quanto que se gasta para manter privilégios aqui no Brasil, não é? O lobby violento para a manutenção disso, se discutiu inclusive auxílio moradia de juízes, nós chegamos a esse ponto aqui no Brasil. Cada um tem a sua fatia de benefício e não quer abrir mão, sabendo que a economia do país está numa situação difícil, que a gente tem um brutal desequilíbrio das contas públicas. E aí o que o governo faz? O governo, na verdade, comemora quando tem aumento de preço de combustível, porque ele arrecada mais, o petróleo sobe, ele ganha mais royalties, os estados também. Então você tem uma partilha desse dinheiro a mais que vai entrando e fica todo mundo satisfeito no setor público. E o consumidor estava pagando a conta. E eles achavam que o consumidor ia pagar a conta, os caminhoneiros, indefinidamente, porque, afinal, em tese, a gente tem uma inflação baixa. A inflação está abaixo do piso, mas isso por uma média de preços, porque os combustíveis vinham subindo. E a gente falava, olha, a inflação está baixa, mas tem sim preço subindo muito. Tem o preço de combustíveis, tem o preço, a tarifa de energia tem subido muito. Então, nessa balança aí que leva ao cálculo dos índices de inflação, a gente tem muita coisa que vem corroendo a renda do brasileiro. E daí essa insatisfação geral, e não só com relação a isso, até com relação a esses gastos que você falou, corrupção, todas essas manobras aí para cima dos grupos poderosos do país para manter privilégios. É por isso, Zé Maria Trindade, eu até deixo para você comentar, porque você falou que a greve dos caminhoneiros, me corrige, por favor, se estiver errado, a greve dos caminhoneiros derrubou o Pedro Parente ou resultou na demissão dele. Eu entendo o que você quer dizer, evidentemente, mas eu talvez colocasse que a greve dos caminhoneiros foi o fator detonador de problemas estruturais que o governo não resolveu e talvez não esteja em condições de resolver devido à sua fraqueza. E isso sim, essa recusa em resolver os problemas estruturais e apelar para essa solução fácil de tira imposto daqui, joga para lá e tal, acabou resultando na queda do Pedro Parente, que não quer mudar a sua política de preços. Não sei se eu me expressei bem, Zé Maria, mas eu quero que você comente, porque eu acho que não é só a greve dos caminhoneiros. A gente tem um Estado inchado, com gastos excessivos, eu sei que você concorda nesse ponto, e isso tudo resultou na demissão, no pedido de demissão dele, né, Zé? Felipe, é o seguinte, ninguém tinha a coragem, é esse o termo, né? Os políticos, os líderes, não tinham a coragem de sair defendendo a demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Esse é um cargo muito importante, nós já falamos aqui, que é até melhor do que presidente da República, por tudo. Primeiro pelo salário, o maior salário, mais de R$200 mil, tem aviões à disposição, e não são aviõezinhos não, são aviões intercontinentais que ele vai para onde quiser, aviões, além de cartão corporativo que ele gasta quanto ele quiser, do jeito que ele quiser, e a conta vai para a Petrobras. Tem apartamentos à sua disposição, né? E tem ali um aparato técnico muito bom e muito grande e que ganha muito. Um salário de R$50 mil na Petrobras não é difícil de se encontrar, são vários. Diretores ganham R$100 mil, os diretores da Petrobras. Então, é um empregão. Tanto que ele foi pedir demissão, quem? Ao presidente da República. Pela normalidade das coisas, esta conversa final teria que ser com Moreira Franco, que é o ministro das Minas e Energia. Então, Petrobras ficou uma história assim, acima dos políticos. Ninguém tinha coragem. Veio a greve dos caminhoneiros. E aí houve o questionamento desta ação
de Pedro Parente, há 2 anos na frente da Petrobras, que não seguia os ditames políticos, e sim técnicos. E aí os políticos se perguntaram, peraí, se é para a gente ter uma Petrobras, isso aspas, né? Se é para a gente ter uma Petrobras, que a gente não pode empregar ninguém, não pode fazer comprar dos nossos amigos, para que tem a Petrobras? Esse é o pensamento medíocre e estranho dos políticos, mas é assim que se faz política no Brasil. Não é política pública, é política. E aí também, neste corte de despesas, afiliados políticos foram demitidos da Petrobras. Ficaram os que realmente são técnicos e que são importantes para a empresa. Isso é tudo que os políticos não queriam, mas ninguém tinha a coragem de pedir. Com a greve, sim, aí todo mundo pediu, teve a coragem de pedir. É por isso que a greve foi o fator detonador. Se não houvesse a greve, ninguém iria pedir a cabeça do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Agora, não é só a Petrobras, não. Várias estatais. Gente, esse pessoal ganha fácil demais, tem dinheiro demais, ganha, além de altos salários, ganha por produtividade, ganha lucros, participação nos lucros. Coisas assim de outro mundo, é outro mundo. E a Petrobras, além de todas essas vantagens, o executivo da Petrobras, o presidente, ele é recebido e se coloca assim meio como iniciativa privada, como alguma coisa muito mais nobre do que um ministro, do que um chefe de estatal. Então, é essa a força da Petrobras. Nós estamos aqui falando de uma empresa que se ligou diretamente ao presidente da República e isolou o ministro Moreira Franco. Tá, eu não acho que o Moreira seja um ministro forte e tal, e que mereça, mas é institucionalidade, veja bem a força. Agora, sobre a gestão daqui para frente, houve um apelo para o presidente continuar assim, um apelo técnico, mas o apelo político é de que não. E a informação que eu tenho é de que o presidente Michel Temer pode nomear ainda hoje o presidente definitivo da Petrobras. Legal, Zé Maria Trindade. Denise, só para a gente amarrar, eu diria talvez que o Pedro Parente ele seguiu os ditames técnicos, para usar a expressão usada pelo Zé Maria Trindade, de uma maneira correta, mas dentro de uma conjuntura adversa, porque os valores no mercado internacional estavam subindo e ainda tinha os altos impostos cobrados por um governo dentro de uma estrutura estatal inchada com gastos excessivos. Se o petróleo estivesse caindo, se o dólar estivesse baixo, não teria problema essa política Exato. diária. Ele não ficaria exposto e vulnerável, como o Zé Maria colocou, que ninguém tinha coragem de falar mal de um presidente que estava colocando as finanças da estatal em ordem. Recuperou credibilidade, houve uma valorização forte das ações no mercado. Pagou dívida. Exatamente, reduziu muito a dívida da Petrobras. Agora é toda uma estrutura muito errada. A gente tem uma máquina pública inchada, esses privilégios todos e penduricalhos e tudo mais. A gente tem um desequilíbrio brutal das finanças públicas, que o governo não tem coragem de ajustar de outra forma, não conseguiu através das reformas no Congresso, porque eles não aprovam as medidas, e aí ele não tem condição de reduzir os tributos. Há uma resistência muito grande, assim como os estados resistiram agora em relação à CMS, e aí talvez o lado mais fraco, que no caso seria a gestão da Petrobras, é que sai perdendo. Agora vai sair perdendo todo mundo se a Petrobras entrar naquele buraco negro que ela estava algum tempo atrás, né? Exato, perfeito. Denise Campos Toledo, José Maria Trindade, acho que amarramos bem esse assunto, que é complexo, tem muitas nuances, mas os ouvintes de Os Pingos nos Is aí ficam com um quadro completo. A gente vai para nossa primeira janela de comerciais e volta já. Os Pingos nos Is. Preço baixo e o melhor atendimento só nas Lojas 100. Smart TV Toshiba LED de 32 polegadas com conversor digital e internet. Nas Lojas 100, só R$ 1.098 à vista ou em 12 de R$ 109,80 por mês. Aproveite! Notebook positivo quad-core com memória de 2 GB, armazenamento ultra rápido de 32 GB, Windows 10 e mini HDMI. Nas Lojas 100, só R$ 968 à vista ou em 12 de R$ 96,80 por mês. Nas Lojas 100, o preço é sempre mais baixo. Vai lá! Os Pingos nos Is. O Grupo Santa Joana inaugurou uma nova maternidade em São Paulo, o Hospital e Maternidade Santa Maria. As acomodações e toda a estrutura do edifício seguem o modelo do alojamento conjunto, que facilita o início da amamentação e permite que a mamãe passe mais tempo com o bebê antes da alta médica. Hospital e Maternidade Santa Maria, mesmo nível de excelência da Promatre Santa Joana. Rua Leôncio de Carvalho, 233. Responsável técnico Dr. Francisco Gianatásio, CRM 42825.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Trânsito. Cuidado agora na marginal do Tietê, nas duas direções, caminho muito difícil. Quem segue na direção da Ayrton Senna reduz a velocidade a partir da ponte da Freguesia do Ó. Não tem pista boa até a passagem pela ponte do Tatuapé nesta região. Mais cedo teve um atropelamento, isso vai causando ainda muitos problemas para o motorista que segue na direção leste. Também no caminho em direção a Castelo Branco, tem acidente já quase no acesso à rodovia dos Bandeirantes. Caminho Talento desde a ponte do Limão. Quer investir no seu futuro? Comece hoje. Faça pós-graduação e extensão no Senac. Acesse sp.senac.br/pós-graduação. Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP. Partiu pra cima. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Denise Campos de Toledo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, e lá de Brasília, José Maria Trindade. E o pedido de demissão de Pedro Parente animou, adivinhe quem? Os esquerdistas, claro. A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, aproveitou para criticar toda a política do governo. Para ela, não basta trocar o entreguista Pedro Parente na presidência da Petrobras, tem de mudar também sua política de preços para os combustíveis e a ofensiva privatista na empresa. Fecho aspas aí para Gleisi Hoffmann. Lindbergh Farias também se manifestou, aspas, com a saída do tucano Mister Apagão da presidência, a luta pela mudança da política de preços se torna ainda mais necessária. Fecho aspas. O pré-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, afirmou, aspas, Pedro Parente já vai tarde. A desastrosa política de preços da Petrobras e a privatização branca causaram um estrago que o povo brasileiro está sentindo no bolso. Parente já foi, agora falta o Temer. Fecho aspas. O deputado Paulo Pimenta, petista, também gravou até um vídeo. Ele diz que a saída de Pedro Parente é a maior derrota do golpe. O golpe parece assim a pessoa, né, de carne e osso, na imagem feita por esses petistas. Vamos assistir a um trecho desse discurso do Paulo Pimenta, Andrezão. A demissão de Pedro Parente é a maior derrota do golpe até agora. Ele é um tucano de alta plumagem. Ele foi peça-chave no apagão do governo Fernando Henrique Cardoso, das privatizações. Mas não basta, é preciso avançar mais. Temos que derrotar a política de preços da Petrobras. Mudar o conselho de administração que hoje está tomado pelas multinacionais. E recuperar a Petrobras para os brasileiros. Bom, todos esses, com exceção do Boulos, né, que é um aliado do PT, são petistas, que estavam ali junto da gestão quando houve a roubalheira da Petrobras, a Petrobras ficou no vermelho e o Pedro Parente tirou a Petrobras do vermelho, né, Denise Campos de Toledo? Eles disseram que não. A Dilma, semana passada, lembra que ela estava preocupada com o que estavam fazendo com a Petrobras? Exatamente. E o ex-presidente Lula da cadeia também mandou o recado. Então, o cinismo dessa gente tremendo, e eles fazem uma demagogia barata dizendo, falando contra a política de preço, porque o preço está alto em razão do mercado internacional e em razão da cobrança de impostos por um Estado inchado que eles defendem. Então, eles simplesmente fazem a demagogia para ver se a população mais ingênua fica do lado deles contra todos esses adversários deles. A Venezuela tem a gasolina mais barata do mundo. É isso. É isso que se quer, um subsídio total, tá certo que eles têm uma produção enorme, mas eles não conseguem nem se apropriar dessa alta do petróleo direito, porque os investimentos despencaram, então não tem muito como aumentar a produtividade, a produção mesmo, o refino. Então esse é o custo, você tem que ter uma gestão responsável da economia. Se fosse responsável por inteiro, a gente não teria esse imenso rombo
das contas públicas. O governo teria como baixar tributos, ter uma reforma tributária para valer, que tornasse a carga tributária menor para a economia em geral. Isso é muito nocivo para o país todo. Investimentos são desestimulados, o consumo, a gente paga muito caro pelo desequilíbrio das contas públicas. E é uma estrutura viciada, que gosta de manter essa tributação muito alta, porque aí acaba abocanhando uma fatia maior. Então a gente tem que romper com isso. Você tem que ter reequilíbrio das finanças públicas para que o governo tenha condição de reduzir tributos e aí você tem uma eficiência maior nas várias áreas de governo. Não que não se tivesse que rever alguma coisa, talvez a Petrobras pudesse ter flexibilizado de alguma forma se tivesse uma negociação com o governo antes. O problema é que agora, para a Petrobras, ela ceder depois da greve, seria entregar o jogo totalmente. Então, talvez antes ela pudesse ter... Se o governo tivesse se antecipado a essa discussão, ela alterou, por exemplo, a política do gás de cozinha. Ela compensou de uma outra forma, mas lembra aqueles reajustes em que você falava que as pessoas estavam tendo que usar lenha, carvão. O gás deveria ter subido muito mais se ele fosse acompanhar as condições de mercado internacional. Mas a Petrobras deu uma segurada exatamente por essa questão. Então, se fosse uma mudança negociada, talvez fosse mais fácil. É isso que a gente fala, que o governo não teve uma ação preventiva. Ele deixou o barco correr. Sabe, vamos ver o que vai dar isso. Em algum momento, quem sabe, o petróleo cai, o dólar fica mais baixo, a Petrobras não precisa aumentar tanto os preços e a gente vai segurando a situação. E não é assim. Você tem que ter uma política, principalmente para áreas estratégicas como essa. Zé Maria Trindade, todos esses eram integrantes ou aliados de um governo que deixou justamente um rombo nas contas públicas. É muito fácil falar agora contra a política de preços da Petrobras, mas eles querem o quê? Que todos os demais contribuintes arquem com o peso das medidas, que eles nem anunciam concretamente, né? Eles só falam contra. Eles são sempre assim, eles fazem oposição, mas não tem proposta, né? É carona, é a famosa carona. Pega um carona em crise, né? Que quanto mais se tem crise, melhor para eles. E esse tipo de política, eu tenho a impressão que já acabou. Olha, eu acho que esses que você falou, outros também elogiaram a decisão de saída do Pedro Parente, e que não são da esquerda, né? A direita também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses aí que você falou deviam ser proibidos de falar o nome Petrobras, porque eles já foram reprovados. Eles não passaram de ano. Eles deixaram a Petrobras em dificuldade e com preço alto. Eles já deixaram preço alto. Denise, eu pude entender aqui duas coisas. A primeira é que a diretoria da Petrobras deve ser mantida, né? Deve trocar só o presidente. Sim. Essa é a tendência. Por outro lado também, a gente tem que lembrar aqui, só para registrar, que o time da economia do presidente Michel Temer acabou. Só tem o presidente do Banco Central. O único, Ilan Godfrey, que permanece. Os titulares saíram. Como? Os titulares saíram. Os titulares do planejamento da Fazenda, eles saíram, né? Só ficou o presidente do Banco Central, o único que ficou. Além da Maria Silvia Baixo, também saiu da presidência do BNDES. Houve uma troca geral. Então, assim, agora é um novo governo na economia. E Michel Temer se arrasta, né? Ele terá dificuldades nesses 6 meses e, segundo me disseram, sim, ele ficou muito, muito assustado aí com esta crise aguda dos caminhoneiros e assim, ele se sentiu abandonado pelo apoio político, né? E isso é verdade. Eu acho que ele merecia um apoio dos aliados. A gente vê nessas repercussões aí que todos estavam mesmo querendo se reeleger. Que isso é um problema muito complexo demais. O presidente não negociou bem e tomou decisões erradas, porque artificializou. Ninguém artificializa preços e invade o mercado e fica impune. A história mostra isso. Não há como manter este acordo do governo pagar pelas caminhonetes, pelos SUVs, né, que são esses carros de luxo aí que andam nas cidades, todos rodando com diesel. E de costas para gás de cozinha, para o querosene de aviação e para a gasolina. Não dá para ficar artificial, não dá para congelar, isso não funciona. Funciona até o capítulo 2, como a gente diz, né? Depois não. E a ideia que eu tenho é essa, de que quanto mais trazer para o mercado o que reduz preço de combustível é mercado, é muito posto funcionando. Esta greve mostrou aqui, gasolina,
a R$ 9,99 e com clientes, com fila no posto, porque todo mundo precisa abastecer. Então, assim, o que regula o mercado de preço é a oferta. Não há como mudar. É como se, por decreto, um presidente da República decidir ou atenuar ou extinguir a lei da gravidade. E a concorrência no refino também, acho que é uma das áreas mais críticas aí nessa questão da concorrência, é do refino. Quando chega lá na refinaria, você tem muito pouca concorrência, tem que ter abertura de mercado, talvez importação direta, a compra direta do etanol, uma série de coisas deveriam ser alteradas para que se pudesse ter um mercado para valer, né? Eu acho que era importante. Agora, o governo Temer, de qualquer forma, vai jogar esse custo para a sociedade. Isso já está dividido. Felipe falou há pouco, né? É um governo que já não cuida do lado social, tem uma precariedade imensa, ele não tem muito essa preocupação, ele focou no ajuste das contas, tem um péssimo atendimento das outras áreas, até pelo desequilíbrio das contas, e agora vai cortar a verba do SUS, verba de fiscalização das estradas, pode complicar a situação aí para as empresas exportadoras, né, porque elas não vão ter de volta toda a tributação que elas têm de pagar, então é muito difícil. O lado bom era essa gestão mais responsável, pelo menos de uma das estatais, agora é ver o que ele vai fazer nesse governo que está cada vez mais com cara de fim de governo mesmo, né? Legal, Denise Campos de Toledo e José Maria Trindade. Eu parei aqui na reação dos petistas para a gente ir comentando as reações por blocos. O Ciro Gomes também gravou um vídeo e eu separei aqui as reações de alguns outros pré-candidatos que eles tiveram essas reações há pouco tempo agora nas redes sociais. Mas vamos primeiro assistir ao vídeo do Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT. Solta aí, Andrezão. A demissão do seu Pedro Parente da direção da Petrobras é uma de duas providências que tinham que ser tomadas. A primeira deve ser ele mesmo, uma pessoa que tem coragem no meio de uma crise extraordinariamente... Perdemos o Ciro Gomes, daqui a pouco o Andrezão conserta aí o vídeo com o Ciro, mas eu vou então passar aqui para a reação do Geraldo Alckmin, que ele publicou o seguinte nas redes: ódio dos radicais trará caos, não mudança. Temos que estar atentos com aqueles que jogam combustível no incêndio para depois aparecerem vestidos de bombeiros. Isso aí foi no dia 30, na verdade foi anteontem, né, esse comentário, mas é que ele é uma ironizada no Jair Bolsonaro. Eu fiz um comentário aqui no Jornal da Manhã comparando os comportamentos do Geraldo Alckmin e do Jair Bolsonaro sobre a greve dos caminhoneiros. Mas a reação do Geraldo Alckmin à demissão do Pedro Parente foi a seguinte: com a saída de Pedro Parente, o importante nesse momento é não desperdiçar o trabalho de recuperação da Petrobras. Precisamos definir uma política de preços de combustíveis que, preservando a empresa, proteja os consumidores. Essa, Denise, é aquela velha frase que não diz muita coisa. Você vê o esforço que a gente fez aqui no primeiro bloco para chegar às raízes dos problemas, apontar que a gente compreende um lado, mas certos comportamentos também são errados, etc. Quer dizer, tem todas umas nuances que os pré-candidatos não querem detalhar, né? É um discurso fácil, né? Eu também quero a Petrobras super bem administrada do ponto de vista financeiro e com preços razoáveis para a população. É o melhor dos mundos, né? Manter preço baixo. Agora, como fazer isso? Esse que é o problema, manter o preço mais baixo, que estava caro demais. A gente também utiliza combustível, também sabe quanto que estava custando. Agora, tem a questão da gestão responsável da empresa para que ela não caia no buraco de novo, né? Exatamente. Ciro Gomes já está no ponto. Solta aí, Andrezão. A demissão do seu Pedro Parente da direção da Petrobras é uma de duas providências que tinham que ser tomadas. A primeira deve ser ele mesmo, uma pessoa que tem coragem no meio de uma crise extraordinariamente grave, como a que nós vivemos recentemente, pela greve dos caminhoneiros, a greve dos petroleiros e o desabastecimento que mexeu com a vida de todo mundo. O cidadão ainda tem o desplante, o despudor de aumentar a gasolina em quase 1% apenas um dia no meio da crise. Mas não basta demitir o seu Pedro Parente, é preciso exigir que a política de preços que ele impôs seja trocada. E ela não pode ser trocada por nada de demagogia. Apenas o seguinte: hoje eles estão transferindo o preço do barril de petróleo da especulação estrangeira para dentro do Brasil. E aí, e qual é a solução? Exatamente, ele falou que é isso. Saber. Que é isso, não transfere então o preço do petróleo, mas tem uma relação. O Brasil importa também, tem o mercado internacional, tem formação de custos da Petrobras. Como é que faz? Como é que faz, José Maria Trindade? O que você acha desse tipo de comentário? Eu acho o seguinte: primeiro, como candidato, né, que é um candidato, a gente deve prestar muita atenção quando esses políticos fazem o discurso ou dão as declarações, porque, na verdade, ali é um candidato, é uma pessoa querendo
extrair o seu voto, vamos dizer assim. Você vê que ele, como candidato, é mais firme do que os outros e é mais ou menos ali na linha do Bolsonaro. E eu acho que essa campanha será assim, de candidatos positivos, que falam o que pensam. Sobre a saída, eu acho assim, primeiro não artificializar. Agora, que era preciso estabilizar, era. Não sei como, eu acho que através de uma política tributária não dá para você elevar e reduzir impostos assim de uma maneira tão ágil, mas a previsibilidade é fundamental. Ou definir ali de tanto em tanto tempo uma revisão para cima e para baixo, mas essa escalada não dava para continuar porque não tinha como empresário de transporte, o caminhoneiro, nós no dia a dia programar para colocar gasolina no mês inteiro, porque chegava no final do mês, a sua previsão estava errada. Então, é preciso previsibilidade. A economia de mercado, ela pressupõe previsibilidade, projeção. Isso é fundamental. E isso não estava tendo no Brasil. O que eu falava de o governo sair na frente e tentar buscar uma saída com calma, de uma forma planejada, tecnicamente não, com essa corrida que ele teve para tentar, de qualquer jeito, convencer os caminhoneiros a voltarem a trabalhar. Esse que foi o grande problema. Essa política está assim pressionada, pelo menos desde o ano passado, que o dólar começou a reagir. A gente tem alguns meses de alta dos preços dos combustíveis, do gás lá atrás, já teve um aumento muito forte. E vai lembrar que no ano passado é que o governo aumentou a tributação sobre PIS e COFINS. Uma das primeiras coisas é ele poder ter desistido desse aumento adicional que houve, mas aí tem necessidade de ajuste das contas. E o problema não acabou, né, Denise? Não, de modo algum. E essa fórmula maluca que o governo inventou agora, eu não sei se a gente vai tratar disso, Felipe, os postos não são obrigados a trabalharem com preços tabelados. Eles até podem concordar com isso, eles negociaram com o governo, mas quanto tempo que eles vão manter esse preço aí? 46 centavos abaixo do preço que eles estavam praticando antes do início da mobilização dos caminhoneiros. Que tabela é essa? Sabe, é regra de mercado, então vai ser muito complicado. Vamos comentar ainda outras reações de pré-candidatos no próximo bloco, antes de mudar de tema, de falar de Dilma Rousseff, que ela sempre aparece aqui para alegrar as nossas sextas-feiras. Então vamos primeiro, Andrezão, uma janela de comerciais e a gente volta já. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Bem-vindo ao shopping. Aperte o botão e retire o ticket. Quem tem Sem Parar nem lembra mais o que é esse barulhinho ao entrar em um estacionamento. Não precisa se preocupar com tickets nem com as filas de pedágio. E sabe o que mais? Quem tem Sem Parar tem 5% de desconto na contratação ou renovação do Porto Seguro Auto. Se você ainda não tem, adquira já o seu. Saiba mais em portoseguro.com.br/sem parar ou consulte o seu corretor. Vem ser jovem, partiu pra cima. Preço baixo e o melhor atendimento só nas Lojas 100. Refrigerador Consul CRB 39 Frost Free com capacidade de 342 litros. Nas Lojas 100, só 1.498 à vista ou em 12 de 149,80 por mês. Aproveite. Roupeiros Zine Plus 6 portas padrão Nogueira. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista ou em 12 de 159,80 por mês. E só nas Lojas 100 a entrega e montagem é cortesia. Nas Lojas 100, o preço é sempre mais baixo. Vai lá. Trânsito. Cuidado no trecho urbano da Via Anchieta, chegada à capital paulista, acidente no quilômetro 11, lentidão desde o quilômetro 14. Prefira o caminho pela rodovia dos imigrantes na chegada à capital paulista. Quem vai para o litoral, bom momento agora no sistema Anchieta Imigrantes. Atenção na região oeste, motorista encontrando dificuldades na saída da região do Alto da Lapa, Avenida Queiroz Filho e também a Avenida Jaguaré, com lentidão até a chegada à Praça César Washington Alves de Proença. Outro caminho que o motorista ainda encontra lentidão é a descida da Rebouças. A partir da Capote Valente, o motorista reduz a velocidade e segue assim até a passagem pela ponte Eusébio Matoso. Seu carro enfrenta esse corre-corre todo dia. Por isso, retribua com Shell Helix, o lubrificante que limpa e protege o seu motor. Vá bem, vá de Shell. Partiu pra cima. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Denise Campos de Toledo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília, José Maria Trindade. A gente falou das reações à demissão ao pedido de demissão do Pedro Parente da Petrobras por parte dos pré-candidatos presidenciais desse ano. Então citamos aqui a reação do Ciro Gomes, comentamos, a do Geraldo Alckmin, comentamos, e agora vou pegar aqui a do João Amoedo, pré-candidato pelo Partido Novo, que disse: Pedro Parente, presidente da Petrobras, pede demissão. Esse é o ambiente que temos hoje. A velha política afasta os bons profissionais. Reverter esse quadro é um dos nossos objetivos. São declarações genéricas que a gente está vendo aí dos pré-candidatos, mas a gente comentou a respeito disso, né? A própria Maria Silvia Baixo saiu do BNDES em razão também das pressões que estava sofrendo pelo núcleo duro do governo, e não foi a primeira vez que o João Amoedo se pronunciou a respeito disso, porque o Partido Novo publicou uma imagem que eu até mencionei aqui nesse programa sobre de onde cortar ou eliminar gastos do Estado inchado brasileiro para compensar a perda de arrecadação com a redução do preço do diesel. E aí citou o auxílio moradia, colocando aqui o valor de 1,6 bilhões de reais, fundão eleitoral 2 bilhões e meio, horário eleitoral gratuito 3 bilhões e meio, gastos com Congresso 10,2 bilhões e despesas com custeio administrativo 35,9 bilhões de reais. Então, de tudo isso, segundo o Partido Novo, que é o partido do João Amoedo, de tudo isso se poderia cortar em vez de acabar com projetos sociais ou cobrar do contribuinte. Pelo menos apresenta o projeto, né? Pelo menos tem propostas concretas, não fica divagando em cima do que é óbvio, que a gente viu uma política difícil da Petrobras para a população e do outro lado o governo com desequilíbrio fiscal. Então, como equilibrar? Tem algumas sugestões, eu acho que é mais concreto, pelo menos, né? Eu também acho que é mais concreto, é por isso que eu já tinha citado aqui no programa. E o Flávio Rocha, ele repete um comentário que eu acho que é também uma alegação que você fez no bloco anterior, Denise. Pré-candidato ao Planalto pelo PRB, ele comentou da seguinte maneira a demissão do Pedro Parente. Falou que o Gabrielli, que é o José Sérgio Gabrielli, né, ex-presidente da Petrobras, e a Graça Foster também, usaram a estatal para conter a inflação e quase quebraram a empresa, sem falar na corrupção. O Pedro Parente repassou o alto custo da ineficiência e gerou a revolta dos caminhoneiros. O problema não é a política de preços, é o monopólio. Pelo menos essa parte final tem a ver com o que você disse. O início, monopólio. Não sei se você concorda, Denise. Misturou uma coisa com a outra, não tem nada a ver, porque um estava corrigindo o que o outro fez, né? Então você não pode colocar no mesmo nível que Pedro Parente fez com o que foi feito anteriormente. Anteriormente se criou o rombo que o outro tentou corrigir, né? E faltou um outro suporte, talvez, do governo para tentar equilibrar um pouco a situação. Agora, coincidiu com um momento internacional dos mais complicados, né, Felipe? A gente não pode deixar isso de lado, porque os preços do petróleo subiram por causa de um acordo entre os produtores. Depois você teve muita pressão aí, especulativa também, em cima daquelas decisões de Trump que trouxeram mais estabilidade no exterior, a questões geopolíticas, tudo isso mexe com preços estratégicos. Esses foram também motivos para a alta do dólar, e aí a gente teve essa combinação aí que fez com que a Petrobras acelerasse os reajustes e aí deu no que deu, né? Zé Maria Trindade, então João Amoedo criticando a velha política por afastar os bons profissionais, quer dizer, se distinguindo do pessoal da esquerda, porque está, na verdade, elogiando o Pedro Parente. E o Flávio Rocha criticando o monopólio da Petrobras, dizendo que o problema, na verdade, é esse. Os seus comentários, Zé? Todo monopólio detestável, né? Não há nada pior do que o monopólio para estragar qualquer setor, qualquer. Aí, com o monopólio, todo mundo se acomoda, não existe nenhum desenvolvimento tecnológico, porque não precisa, você tem um monopólio, né? Não há melhoria nem de preço, nem da qualidade da gasolina. Veja bem, eu falei aqui sobre o carro, que eu acho uma coisa horrível, né? Eu considero que o único objeto que não houve progresso no mundo é o carro. Se você pegar qualquer outra coisa, houve progresso. A televisão mudou completamente, né? A televisão hoje está integrada à internet, a televisão é fina, tem controle remoto, descobriram controle remoto para ligar e desligar e tal. O telefone virou essa coisa que a gente nem precisa falar, carro não. Carro gasta combustível e é o mesmo combustível. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. Maria. Carro é do mesmo jeito quando inventaram. Tem freio, embreagem, marcha, as marchas passam automaticamente e gasta combustível mesmo. Quer dizer, não houve desenvolvimento tecnológico zero, nem do combustível. Quer dizer, o que é isso? É monopólio do mundo, são
poucas empresas petrolíferas e elas é que dominam essa coisa chamada automóvel. Não tem nada para colocar no lugar. E gastando gasolina, é a mesma gasolina. Se você pegar um carro de 1954 e colocar essa gasolina nele, ele anda na mesma via e com o mesmo combustível. Quer dizer, isso tudo é errado. E isso é culpa de monopólio. É um setor oligopolizado, não há como esconder isso. São poucas empresas aí, os produtores e os refinadores combinam, vamos parar um pouco, aí o preço aumenta, quer dizer, aí fica muito fácil. Então, eu sou contra o monopólio. Primeiro assunto, antes da privatização até, deve-se abrir o mercado para as outras empresas, né? E aí depois poderia-se pensar na possibilidade de privatização. Então, assim, o monopólio é correto. Agora, sobre gestão, Felipe, não dá para o Moedo falar em gestão. Eu acho que ele nem sabe o que é isso, né? Zé Maria já esculachou de vez. Agora, eu acho, Felipe, uma coisa importante, só queria citar o exemplo que hoje nós chamamos Economia em Foco à tarde, aqui na Jovem Pan, e os dois participantes aí, os economistas, eles lembraram de outros exemplos, o que a baixa concorrência leva no país, que o Brasil enfrenta problemas seríssimos. Um deles é a concentração bancária, que justifica até a manutenção de juros absurdamente altos no crédito. Então você tem uma concentração muito forte, nem é monopólio, mas é uma concentração aí que cria quase que um cartel, né? Então você tem uma concorrência mínima. Nós temos 140 bancos, mas que operam, eu acho que 4, né? Concentram mais de 80% das operações. Então acaba impondo essas condições mesmo. Agora que o Banco Central está tentando algumas medidas aí para ver se quebra essa estrutura de formação de juros, é um dos problemas, é uma das travas a retomada mais firme da economia. E o outro, aviação, né? O setor da aviação também tem uma baixíssima concorrência, a gente paga caro demais, há uma resistência à abertura maior desse mercado, começaram a cobrar bagagem, não adiantou nada, a gente vê reajustes de acordo com a demanda, tem feriado, tem férias, os preços disparam, interfere até na inflação, então eu acho que são bons exemplos. A Petrobras está sozinha nisso, né? Ela tem pouquíssima concorrência lá na base mesmo, tem depois na distribuição, pós de gasolina e tudo mais, mas no atacado está lá a Petrobras. Legal, Denise e Zé Maria. Vamos continuar aqui nas reações de outros políticos que não são pré-candidatos presidenciais à demissão do Pedro Parente. O Aécio Neves disse o seguinte em nota, aspas, a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras não é algo a ser comemorado. É fundamental agora que o governo federal seja ágil na sua substituição por um nome que sinalize na direção da continuidade do processo de saneamento da empresa, mas com a sensibilidade necessária em relação aos impactos da política de preços na vida cotidiana dos brasileiros. É necessário também que os estados participem desse esforço ao lado do governo federal. Fecho aspas aí para o Aécio Neves, que não propôs como, não entrou em detalhes, apenas deu aquele discurso motivacional, né, Denise Campos? E que indicou o Pedro Parente, né? O Aécio Neves aí, ó, Zé Maria Trindade está lembrando que ele indicou o Pedro Parente. Aliás, Zé Maria, me responda, por favor, qual é a última definição do Aécio sobre se candidatar? Ele vai tentar ser senador de novo? Vai se candidatar como deputado? Não vai se candidatar? Vai ficar na aba do Anastasia se for eleito governador de Minas Gerais? Está na frente das pesquisas em relação ao atual governador petista, Fernando Pimentel? Será que o Aécio vai buscar uma secretaria lá para manter um foro privilegiado? Pois é, eu conversei com pessoas muito ligadas ao senador Aécio Neves e tal, e conversei e eles saíam pela tangente. E no final eu falei assim, Zé Maria, para de forçar, eu vou te falar uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer, ainda não há decisão e pronto. Essa é a resposta. Então vamos em frente. Tipo assim, para de mexer o saco, não tem resposta. Simples assim. Simples assim. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, comemorou a demissão do Pedro Parente e disse que era isso que a sociedade esperava. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lamentou a saída, pois Parente, aspas, tinha muita credibilidade e estava fazendo um ótimo trabalho, fecho aspas. Ainda segundo Maia, a questão do preço dos combustíveis poderia ter uma saída sem nenhum tipo de intervenção. Rodrigo Maia está adotando aí um discurso mais liberal, né, Denise Campos de Toledo? Ele fez uma frente ali ao governo dizendo que o Congresso não aceitaria aumentar outros impostos para cobrar dos contribuintes brasileiros, aproveitou para fazer uma média com a população em ano eleitoral. Hoje eu falei com um amigo dele que disse que ele está muito bravo com esse processo todo, que ele foi muito criticado com aquela
aquele cálculo errado que serviu de base para zerar PIS/COFINS, falando em perdas de apenas 4 bilhões. Ele falou que não era isso. Ele falou que mesmo que fosse zerado PIS/COFINS, no final das contas, o custo seria quase igual ao que o governo inventou agora, né, em termos de ajuste, seria apenas um tributo, seria um cálculo mais transparente na visão dele. Agora, parece que a ideia dele, ele tinha uma ideia mesmo de uma outra fórmula que permitisse a redução do preço do combustível sem uma interferência na Petrobras. Então, aqui não seria demagogia ele estar lamentando a saída de Pedro Parente. A Receita Federal corrigiu o cálculo feito pela Câmara dos Deputados, dizendo que tinha mais 9 bilhões de reais de prejuízo que teria de ser ali acertado pelo governo e ser cobrado dos outros contribuintes. Errou quase nada. Quase nada. Um errinho de mais de 9 bilhões de reais. Mas eu tô falando pela intenção mesmo, e o custo, de qualquer modo, vai ser muito alto mesmo, tanto que o governo espalhou perdas aí para todas as áreas de governo, né? E o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que era cotado aí para ser vice em alguma chapa, agora está meio sumido desse debate presidencial. Achou negativa a saída do Pedro Parente. O Geraldo Alckmin a gente já comentou. Então vocês têm mais algum complemento antes de eu passar para Dilma Rousseff, a nossa eterna personagem de sexta-feira? Diga lá, Zé Maria. Só para te dizer uma coisa, aqui a gente acostumou-se a falar, a detonar todos, mas eu queria colocar um ponto positivo aqui, se é que existe ponto positivo nessa história. Rodrigo Maia está com o discurso correto, coerente, Sim. Entendeu? E que eu acho que o DEM já lá atrás teria que adotar, que é a história de discutir o Estado, o tamanho do Estado, e não fazer esse tipo de artificialização e tal. E é um discurso que ele vem fazendo desde lá de trás, sobre a postura do servidor público, prestar serviços de qualidade e tal. E era isso que eu queria falar do Rodrigo Maia. Não, mas é isso aí, tá certo. O Rodrigo Maia tá defendendo a redução do tamanho do Estado, pelo menos em teoria, e não tá aceitando que se aumente tributos da população brasileira, que já não pode arcar com mais impostos. Então isso aí a gente defende, mas a gente lembra, evidentemente, que é um ano eleitoral, que é um político que resolveu se descolar do governo do Michel Temer porque estava muito impopular, então tudo isso tem de ser pesado. A gente precisa chamar os comerciais, Andrezão? Então a Dilma vai ficar pro próximo bloco. Até já. Os pingos nos is. Partiu pra cima. Chegou a hora, é agora. Vamos fazer um barulho com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho. Pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Partiu pra cima. Vem ser jovem com a gente vencer. Seu sonho está perto. Vem ser jovem. Partiu pra cima. Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa. Mesmo contra a corrente, nossa marcha não para. Nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem ser jovem com a gente vencer. Vem de coração aberto. Vem que seu sonho está perto. Vem ser jovem. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Boa noite, minha querida Natasha Mazaro. Como é que tá o trânsito em São Paulo? Boa noite, Felipe. Olha, tá tranquilo, viu? Tem 40 quilômetros de lentidão agora. Lentidão na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na Via Expressa, da Freguesia do Ó até a Dutra. 10 quilômetros de congestionamento. Na pista central, da Ponte do Limão até a Dutra, 8 quilômetros de trânsito intenso. Na via local, também, da Ponte do Limão até um pouco antes da Dutra, apresenta lentidão. Na Marginal Tietê, agora sentido Castelo Branco, da Freguesia do Ó até um pouco antes da Tílio Fontana, na Via Expressa, 3 quilômetros de trânsito intenso. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Denise Campos de Toledo, lá de Brasília, José Maria Trindade, e o Silvio da nossa produção tá me avisando que o presidente da República, Michel Temer, tá fazendo um pronunciamento agora ao vivo aqui na NBR. Dá para aumentar o som aí, Andrezão? Vamos ver o que o presidente está falando. Se puder, se não puder, você me avisa. Então, aumenta o som. E no exterior, declaro também
que não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia. E Ivan Monteiro, naturalmente, é a garantia de que esse rumo permanece inalterado. Eu, naturalmente, desejo e tenho certeza do sucesso da gestão do novo presidente. E tenho certeza também de que sua diretoria, seus funcionários e colaboradores alcançarão excelentes resultados para os acionistas e para todos os brasileiros. Aproveito também para registrar o agradecimento ao ex-presidente Pedro Parente pela sua extraordinária dedicação. A recuperação da Petrobras veio para ficar e é nesse contexto que Ivan Monteiro é recomendado para a presidência da Petrobras a ser examinada pelo Conselho de Administração. Muito obrigado. Está aí o pronunciamento do presidente Michel Temer. O Ivan Monteiro foi oficializado presidente da Petrobras. O Conselho da Petrobras havia aprovado o nome dele. Michel Temer está aí querendo que ele faça uma boa gestão, agradecendo ao presidente que pediu demissão, Pedro Parente, e também garantindo, né, Denise? Ali a gente pegou bem no comecinho que a política de preços da Petrobras será preservada. Será que essa garantia vale ou não vale? Sabe, a força política agora de Ivan Monteiro, ele era alinhado com a gestão de Pedro Parente, ele cuidava já da área financeira. Agora vale lembrar que ele veio junto com Aldemir Bendini, ele era homem de confiança de Aldemir Bendini, veio do sistema bancário, ele tem um bom trânsito aí na área financeira, ele ocupava a diretoria financeira, ele foi responsável pelo programa de desinvestimento da Petrobras. Isso faz com que os petroleiros não gostem dele, não é? Porque eles estavam criticando nessa semana, era uma das pautas, que se parasse com o desinvestimento que a Petrobras encolheu para poder fazer receita, para poder atuar com prioridade naquelas áreas em que tinha potencialmente maior retorno. Ele tem como planos a meta de vender 21 bilhões de reais em ativos até o final deste ano. Não é? Ele é de Manaus e é isso. As informações que nós temos, o mercado recebeu bem hoje a possibilidade dele assumir, né? Porque seria alinhado com o Pedro Parente, a questão de política de preços, ele sabe exatamente a situação financeira da Petrobras, então agora oficializado, né? Ele tem que ser oficializado pelo Conselho, na verdade, mas foi convidado pelo presidente Temer e parece que aceitou. Espero que, por ter andado ao lado do Aldemir Bendini, não signifique que ele tenha um comportamento parecido com o Aldemir Bendini, que, para quem não lembra, foi o presidente da Petrobras indicado pela Dilma, depois de anos de lava-jato já na rua, da Petrobras saqueada, roubada, o povo brasileiro já estava sabendo, e aí ele chegou lá e cobrou propina da Odebrecht, segundo as investigações, né, Denise? Estão dizendo que ele, quando foi nomeado pelo Aldemir Bendini, os dois não se conheciam. Depois é que eles tiveram afinidade, que ele foi para o banco não por causa de Aldemir Bendini, então depois foi para presidente da Petrobras junto com ele também. Zé Maria Trindade, algum comentário sobre o discurso protocolar, vamos dizer assim, do Michel Temer? E aí eu volto a reafirmar aí a importância da Petrobras, né, de um cargo como presidente da Petrobras. Ninguém falou do Moreira Franco nessa história, que é o chefe dele, né, diretamente o presidente da República, indo fazer essa declaração. Só para explicar aqui, ele precisa ser aprovado, mas será, né? Agora como presidente definitivo. E ele que colocou o Passadina à venda, né? Aquela refinaria que a Petrobras comprou lá, que deu um prejuízo de 1 bilhão para o Brasil, chamada Loira, porque é toda enferrujadinha, né? E ele deve continuar nesse processo de desinvestimento, que na verdade é vender ativos, diminuir o tamanho da Petrobras e é um momento em que o mercado exige isso. E isso é muito importante, né, Denise? Agora, Felipe, a gente está falando aqui há tempos aqui sobre Petrobras, mas vale, porque se trata de uma empresa que, como nós vimos, né, gere a vida de todo mundo, porque estamos todos no mesmo barco, dependendo aí de gasolina, álcool ou diesel.
É isso aí, Zé Maria Trindade. Vamos em frente, então, porque após a visita a Lula na cadeia, Dilma Rousseff diz ter certeza de que o petista pode ser eleito neste ano. Lá no planeta paralelo da Dilmolândia, afirmou ainda que o ex-presidente ficou impactado pelo tamanho do desastre provocado pela política de preços de combustíveis praticada pela Petrobras. Na saída, repórteres perguntaram se Dilma, afinal, concorrerá a uma vaga no Senado. Aspas para Dilma Rousseff: estou me guardando para quando o carnaval chegar. Ela respondeu citando, evidentemente, um verso da música do ídolo petista Chico Buarque. Vamos assistir, Andrezão? O que eu não tenho certeza, eu não explorarei. O dia que eu tiver certeza, eu exploro todas as hipóteses. Até lá, eu estou me guardando ainda, para quando o carnaval chegar. Muito bem. Carnaval vai ser metade, né? Pois é, a eleição é dia 7 de outubro, o segundo turno da eleição, se eu não me engano, é 28 de outubro, o carnaval é só em fevereiro do ano que vem. É mais uma dilmada aí que ela deu, né, Denise? Eu exploro totalmente, ela se enrola com as palavras, é meio complicada a coisa, né? Mas será que não definiu mesmo? Uma licença poética, né? Tá que nem a Aécio, Zé Maria? É isso mesmo. Por várias razões ela está se guardando. Na verdade, esse estou me guardando para quando o carnaval chegar virou uma história assim, de quando você quer decidir lá na frente, né? E ela quer decidir lá na frente para manter essa postura de candidata, mas eu acho que ela não vai ser candidata. Eu tenho até a ideia de que se ela pedir o registro, será impugnado e vão inventar de novo aquela história lá, daquele golpe, que foi um golpe lá do Ricardo Lewandowski, que manteve os direitos políticos da ex-presidente Dilma. Exatamente, a fatiação, o fatiamento da votação do impeachment de Dilma Rousseff. O Supremo deve derrubar isso. A defesa de Lula avalia agora nova medida nas Nações Unidas. Na Suíça, a advogada Valesca Martins disse que petista está em isolamento e com direito de fazer campanha prejudicado. Na semana passada, o Comitê de Direitos Humanos da ONU rejeitou o primeiro pedido do ex-presidente para que a prisão dele fosse evitada. Até o momento, a entidade deu ao governo brasileiro 6 meses para responder a uma série de perguntas sobre a prisão de Lula. Zé Maria, aproveito para começar por você. Esse pessoal acha que a ONU tem o poder de soltar um preso brasileiro condenado pelo Poder Judiciário do Brasil? É só para emplacar manchete e disseminar a narrativa, né? Seria muito simples se a gente fosse a ONU para resolver o problema do petróleo aqui e do óleo diesel, né? A ONU mandaria dinheiro, bancaria mais alguns centavos e resolveria o problema. A ONU, ela se preocupa com países e tal que estejam desobedecendo os direitos humanos básicos, que esteja longe da democracia. O Brasil está com todos os poderes funcionando, né? Ele foi condenado pelo Poder Judiciário, não foi o presidente Michel Temer que, num determinado momento, disse: alto lá, parem tudo, agora eu vou ser presidente da República, Dilma caia fora e vou mandar prender o Lula. Não foi assim. Houve um impeachment da ex-presidente Dilma, com um processo lá técnico que foi elaborado pelo Tribunal de Contas da União, que serviu de base para o impeachment, e fora desse processo estava o julgamento do ex-presidente Lula. Tem um apartamento que era dele, que ele disse que não era, porque ele comprou com um dinheiro que ele não poderia comprovar a compra. Então, ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, que foi a tentativa de escamotear, de esconder esse apartamento que veio no bojo de um grupo de favores prestados a ele, né? E não existe favor prestado a um funcionário público por uma empresa particular. Então foi tudo legal. A ONU está apenas observando, porque é o papel também, né, de responder, mas não tem nada a ver, não há possibilidade de nenhuma intervenção. É isso aí, Zé Maria. Zerou. Denise, quer comentar alguma coisa? Nada. Mesmo teatro petista de sempre, né? Nem tem mais o que comentar. Agora, a Vanessa Graziotin, senadora comunista por Amazonas, uma daquelas da bancada da chupeta do processo de impeachment de Dilma Rousseff, gravou um vídeo para pedir que o ministro Gilmar Mendes solte o Lula. Ela tá achando que o Gilmar é o soltador geral da República, Zé Maria Trindade. Vamos assistir um trecho, Andrezão? Eu tô aqui para falar e mandar um recado para o ministro Gilmar Mendes. Eu não quero fazer críticas ao ministro Gilmar Mendes, eu apenas relatei os fatos. E baseado nesse relato dos fatos, eu quero dizer o seguinte, ministro. O senhor sabe, como o Brasil inteiro sabe, como o mundo inteiro sabe,
que o presidente Lula foi condenado injustamente. Não há uma prova que justificasse a condenação do presidente Lula. Nenhuma prova. Então, ministro Gilmar Mendes, o senhor ontem soltou pela segunda vez Paulo Preto. Solte o presidente Lula, solte. O presidente Lula é inocente. Mas mais do que isso, se não for isso, se não der isso, ministro, leve o caso do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Leve o caso. Boa musiquinha, Andrezão. Gostei. Tá aí, Vanessa Graziotin. Como Gilmar Mendes solta uma porção de gente, e ele soltou mais um hoje, a gente vai falar a respeito disso. A Vanessa quer que ele solte o Lula também. O que você achou, Denise? Aí pode ter alguma chance, né? Quem sabe? Ele tem algumas solturas aí inexplicáveis, né? Que a gente não consegue entender muito. Tem toda a argumentação jurídica, sempre tem essa questão, mas a gente não entende muito. Ontem ele foi rapidíssimo, né? Ele foi rapidíssimo, a gente até brincou, que eu falei no começo do programa, quanto tempo será que demoraria para o Gilmar Mendes soltar o Paulo Preto de novo, que ele já tinha soltado 2 semanas atrás, e aí no final do programa chegou a notícia de que ele soltou depois de 12 horas apenas de prisão do Paulo Preto, que é acusado de ser o operador de propinas do PSDB. Lembrando que o Gilmar Mendes foi posto no STF no governo tucano de FHC. Você quer comentar, Vanessa Graziotin, Zé Maria Trindade? Eu acho que ela teria que ir no João de Deus, lá em Abadiânia, é muito mais fácil. Mas, na verdade, se ela não está pedindo para soltar Lula, ela está dando uma espetada no Gilmar Mendes e o chamando de tucano, né? Exato, também, né? E o Lula, o Gilmar ainda não soltou, mas o ministro do STF determinou hoje à tarde a libertação de Orlando Diniz, presidente afastado da FEComércio e suspeito de desviar 180 milhões de reais do Sesc-Senac para grandes escritórios de advocacia. Desde 15 de maio, Diniz é o 15º preso por Marcelo Bretas, juiz responsável pela Lava Jato no Rio, a ser beneficiado por Gilmar Mendes com decisão de soltura. O ministro considerou que não há razões para a prisão preventiva porque Orlando Diniz está afastado da FEComércio. Agora, um detalhe, o Gilmar Mendes não se declarou impedido de atuar no caso, ele nunca se declara, né? Apesar do patrocínio da FEComércio ao IDP, que é o Instituto do Gilmar Mendes. Quer dizer, você tem aí um aparente conflito de interesses. Tem inclusive a imagem lá do patrocínio da FEComércio ao evento, tem um discurso de abertura, uma abertura da qual participaram juntos o Gilmar Mendes e o Orlando Diniz, que ele está soltando hoje. Quer dizer, o sujeito não tem o senso moral de se dizer suspeito, ele vai e ajuda alguém que deu dinheiro para o instituto dele, né? Ele não se importa mais, entidade, né? pelo menos, a federação, deu dinheiro para o instituto dele. Tem um claro conflito de interesse aí, ele não se importa e não é o único caso em que a gente nota isso, que ele não deveria se colocar como capaz, ele deveria se declarar impedido de julgar, até por uma questão ética, não é? Mesmo que haja justificativas jurídicas, eu acho que ele, por uma questão ética, ele deveria se recusar a esse tipo de decisão, não é? Mas eu acho que ele não se importa mais com a opinião pública, né, Felipe? Está muito claro isso. Tá muito claro que ele não está nem aí para a opinião pública, né, Zé Maria Trindade? Em nenhum momento, no despacho do ministro Gilmar Mendes, ele fala da possibilidade de inocência do Osmar Diniz. Orlando Diniz. Orlando Diniz, estou com a cabeça aqui no outro senador. Não há possibilidade de inocência, as provas são muito fortes, há desvios comprovados ali do caminho do dinheiro, né, para escritórios de advocacia, mais uma vez lavando dinheiro, porque é muito simples, você não precisa demonstrar o trabalho prestado, porque a tal consultoria ou trabalho muito abstrato, né? Então, os escritórios de advocacia lavaram muito dinheiro exatamente por isso. Está muito comprovado. O argumento é jurídico, técnico, no sentido de que ele não está atrapalhando, ele tem endereço fixo e tal. Esses argumentos. Então, não dá nem para defender esse senhor. Eu peguei aqui as palavras do Gilmar Mendes para mandar para casa o Orlando Diniz. Ele disse o seguinte: o perigo à ordem pública pode ser mitigado por medidas menos gravosas do que a prisão. E as medidas menos gravosas determinadas pelo Gilmar são proibição de manter contato com os demais investigados por qualquer meio, proibição de deixar o país devendo entregar seu passaporte em até 48 horas. Quer dizer, é uma medida muito menos gravosa. Ele fica aí solto pelo Brasil, só não pode viajar, né, e conversar com
os seus comparsas. Aí você não sabe se vai conversar ou não vai conversar, você nunca tem esse controle, né? É a mesma coisa da esposa do ex-governador Cabral também, que não pôde ter contato pela internet, não pode usar as redes sociais. Como é que você sabe? Você não tem controle disso, imagina. Pois é, vamos em frente então, depois de falar de Gilmar Mendes e Dilma Rousseff. Desde ontem, caminhoneiros se aglomeram no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em Brasília. O grupo promete parar a capital federal a partir deste fim de semana. Em vídeo que circula pelas redes sociais, gravado ontem no estacionamento do estádio, um caminhoneiro que se identifica como Marcha Lenta conversa com outro que se diz chamar Júnior. Ambos convocam para protesto da categoria neste fim de semana. Vamos assistir a um trecho, Andrezão, solta aí. Quem fala aqui é o Marcha Lenta aqui de Brasília, falou? Aí, ó, a galera já tá começando a juntar aqui, hein? Já tá começando a juntar os caminhões aqui em Brasília já, ó. A programação aqui é pra sábado e domingo. Sábado e domingo o bicho começar a pegar aqui, hein, aí, ó. Mas já junta a galera aí, velho, vem pra cá, vamos botar fogo nessa capital federal aqui, velho. Vamos arrochar esses bandidos aqui, falou? Que isso, fera? Vamos botar fogo na capital federal e arrochar os bandidos, José Maria Trindade. A gente comentou aqui um vídeo do caminhoneiro Chorão nessa semana que estava convocando os demais caminhoneiros do país a desbloquear as estradas e a ir para Brasília. E esse pessoal aí parece estar nesse mesmo movimento, só que o governo está dando a greve por encerrada, né, Zé Maria? Será que vai ter ainda um desdobramento aí? Não é greve, é uma manifestação. Realmente existem aqui alguns caminhões no estacionamento do Mané Garrincha, que é o estádio aqui, o milionário, o estádio mais caro do mundo, né? Que não serve para nada, porque não tem nenhum time do Distrito Federal na primeira divisão, nem na segunda divisão. Então, esse estádio milionário serve para estacionamento aí de ônibus, caminhões e shows. É só para isso, então eles podem ficar tranquilos. Então a história é fazer aqui uma manifestação. Só que se eles fizerem aqui manifestação hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira, ninguém vai estar aqui para ver. E a esplanada também é vazia, né? Mas enfim, eles vão fazer aqui e é um horror. Eles param o centro, toda manifestação desse tipo, né? Provoca um transtorno tremendo no trânsito e tal. E não tem muito apelo público, não. Eu disse a Denise que esse problema não acabou e devo te dizer que estranhamente, o governo desarticulou e desmontou o comitê de crise hoje, né? E divulgou mais um WhatsApp aí, primeiro foi alô caminhoneiro, para o caminhoneiro dizer se estava sendo ameaçado, onde havia obstrução e tal. E hoje é para denunciar o preço do combustível, né? Ridículo. E esse WhatsApp está sendo usado para reclamação. Toda vez que o governo abre um WhatsApp desse, esse WhatsApp é inundado de mensagens contra o governo, de críticas e de convocação de movimentação e tal. E esse também está assim. Mas, de qualquer maneira, mais um WhatsApp aí na fila, que é de denunciar preços de combustíveis. Olha, o governo tem que fazer isso. Agora, eu acho bom esclarecer, porque nas redes sociais muita gente está questionando se haverá uma nova paralisação dos caminhoneiros a partir de domingo. Então, aí está a explicação. A manifestação vai ser em Brasília. Zé Maria que vai ter trabalho por lá, né, Zé? Se prepara. Graças a Deus. Eu acho que é um privilégio ter trabalho hoje em dia no Brasil. Com caminhoneiro? Boa, Zé Maria mostra serviço. Já trabalhou ontem aqui no feriado com a gente. Está trabalhando na sexta-feira. Vai trabalhar domingo também, Zé Maria. Bom. Que beleza. E o Zé falou do estádio Mané Garrincha, é aquele estádio que teve envolvimento em fraudes, gerou a prisão do Agnello Queiroz, do PT, do José Roberto Arruda, do PR, depois foram soltos, mas respondem à denúncia em liberdade. E a advogada-geral da União, Grace Mendonça, disse que a situação da greve dos caminhoneiros está superada, como eu comentei, e mais cedo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que a portaria do Ministério da Justiça vai prever multas para postos de gasolina que não aplicarem o desconto de 46 centavos sobre o preço do litro do óleo diesel. Marum também garantiu que o desconto vai chegar ao consumidor. Vamos assistir aí, Andrezão. Nós estabelecemos a necessidade de que o desconto que estamos oferecendo à sociedade chegue ao consumidor. Isso está estabelecido e isso vai acontecer. Posto ele vai ter então um teto do valor do litro do diesel que ele vai ter que praticar por 60 dias. Sim, mas o teto é estabelecido por ele mesmo. O teto é estabelecido por ele mesmo, já que
O ponto de partida é o valor que ele praticava em 21 de maio. O que você acha disso, Denise? É o valor que ele praticava, que ninguém sabe qual que era, né? Como é que você vai ter a comprovação de cada posto? Que cada posto, aí ele vai baixar 0,46 centavos, vai ter que colocar uma tabelinha de quanto que ele estava praticando, quanto que é o preço agora, congela por 60 dias, então não tem variação de custos, não tem concorrência, tudo a mesma coisa, é isso. Livre mercado, só um registro aqui que Livre mercado é uma ironia, da Denise. O presidente da FIA Combustíveis disse que há uma boa vontade dos postos, mas não há qualquer lei que obrigue a baixar os preços do diesel, mas que o setor está com boa vontade. Então vai baixar os 46 centavos, mas isso não vai se sustentar em 60 dias, gente. Eu duvido. Legal, Denise Campos Toledo, José Maria Trindade, você está ouvindo os Pingos nos Is. Vamos para os nossos últimos comerciais e voltamos já. Os Pingos nos Is. A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br. Em busca de um lugar para desfrutar o top da gastronomia italiana em um ambiente moderno e acolhedor? Assim é o Zucco, um delicioso cardápio executivo e à la carte no almoço e no jantar. Massas frescas artesanais, carnes nobres, risotos e frutos do mar, regados a excelentes vinhos. Uma experiência única e inesquecível. Estamos te esperando na Rua Doc Lobo 1416 ou acesse zucco.com.br e faça já a sua reserva. Zucco, sempre um bom momento. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Trânsito, Natasha Mazaro. Felipe, baixou, viu? São 22 quilômetros de lentidão em São Paulo. E atenção para o motorista na rodovia Presidente Dutra, pista sentido Rio, com tráfego lento na pista expressa. Ali na região de Guarulhos, tráfego fluindo pela faixa da esquerda. Então você resolveu formar uma família. Resolveu que era hora dessa vidinha. Fofo, gente. Bonitinho, né? Fazer parte da sua. Resolveu que quase tudo mudaria. A forma como você enxerga o mundo, por exemplo. Isso mudaria para valer. Curta esse momento. O seguro Tóquio Marine Vida resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. E Andrezão, vamos direto ouvir os ouvintes. Nosso digníssimo ministro Gilmar Mendes estará mudando o significado do STF, que será: soltaremos todos futuramente. Ayrton Zona Leste, hashtag partiu pra cima. Mais uma notícia negativa, meus amigos, a saída de Pedro Parente da Petrobras. Já tínhamos visto a dificuldade do governo em lidar com a greve dos caminhoneiros, a falta de liderança política e a falta de um candidato que atenda aos anseios da população. Nós estamos entrando numa situação crítica. De Le Monde, vitória da conquista, hashtag partiu pra cima. Aqui uma pergunta pro Felipe e pra Denise. Com a demissão do Pedro Parente, ainda se mostra mais importante a privatização da Petrobras e tirar ela da mão dos políticos que só pensam nela no uso político e não no bem da população? Muito obrigado a todos os ouvintes pela participação em vídeo, hein? A gente discutiu aqui nessa semana, nas últimas, a privatização da Petrobras, se vale a pena privatizar ela inteira, se vale a pena tirar o monopólio lá na parte da refinaria, né, Denise? Eu acho que começa tirando o monopólio e também uma gestão eficiente, que é o que Pedro Parente vinha fazendo, deixando os políticos de lado. Tem que ter independência para isso, é gestão técnica em todas as áreas na Petrobras. É o primeiro passo e depois vai tirando o monopólio de mercado e isso daí faz com que haja melhores condições de concorrência, de preços mais baixos. Eu acho que é por aí.
Pode ser tudo um processo, né? Gradativo. Vamos ver se acontece assim. Muita gente defende, por exemplo, o estado mínimo. No Brasil, a gente tem um estado tão inchado que o importante é ir diminuindo, né? Não é possível até chegar no mínimo, falta tanto, né? Então, vamos em frente. O cientista político Luiz Felipe Dávila, coordenador do programa de Geraldo Alckmin, deu uma entrevista à Folha e falou sobre as eleições. Ele prevê um segundo turno entre PSDB e PT, entre Geraldo Alckmin e um candidato ungido por Lula. Para Dávila, o indicado do ex-presidente terá algo em torno de 15%, 16%, o que o credenciaria para o segundo turno. Sobre o atual líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, o tucano diz acreditar que ele ainda vai perder muitos votos. Classificou o deputado como um voo de galinha e afirmou que aventureiros não ficarão em pé na disputa. Essa tese é antiga, é a maior aposta dos tucanos há muito tempo, mas a gente está nas vésperas da Copa do Mundo, que é daqui a 2 semanas, e o Jair Bolsonaro é o líder das pesquisas e a candidatura do Alckmin está empacada. Esse pessoal tem uma aposta muito séria de que o Alckmin vai correr por fora, sabe? Que nem naquelas corridas, o cara faz a curva por dentro e passa todo mundo na reta final. É possível, evidentemente, mas é uma aposta bastante arriscada, né, Denise? Eles estão contando com alianças que não estão acontecendo. Eu acho que eles achavam que ia ter uma força aí, uma aliança maior do centro, exatamente para evitar a polarização do segundo turno das eleições, mas por enquanto a gente não viu. Inclusive o centro discute outras candidaturas que talvez potencialmente possam avançar mais, já que Geraldo Alckmin é conhecido do público. Ele não é uma novidade, já foi candidato à presidência, foi muito bem em São Paulo, nem em São Paulo ele não está conseguindo liderar as pesquisas, então é ver se ele consegue ganhar algum fôlego aí nas próximas semanas, inclusive para se viabilizar de fato como o candidato do PSDB, porque em relação ao PSDB, a gente volta e meia vê o pessoal falando João Dória, não é ainda? E aí, Zé Maria Trindade, o seu comentário final já com o seu boa noite, vai dar de novo PT versus PSDB ou qualquer coisa que o Lula indique ali que represente no fundo o petismo? Ou dessa vez a campanha vai ser mais polarizada, vai passar para o segundo turno alguém que não seja um desses dois? O sonho do PSDB é esse, continuar nessa disputa e ganhando, né? Hoje, Felipe, o maior partido do Brasil, com o maior número de adeptos e seguidores, é o antipetismo. E o Luiz Dávila, se ele dissesse o contrário, que o Alckmin não iria para o segundo turno, ele estaria agora demitido. Então, ele é o coordenador da campanha política de Alckmin, então ele não teria que falar outra coisa, não. É sonho do PSDB, mas acho que que o PSDB no segundo turno não está garantido, não. Agora, Ciro Gomes pode ser que entre. É isso aí. Isso é muito mais wishful thinking, o velho pensamento desejoso, do que uma análise realmente dos fatos. Mas tudo está indefinido, tem muito voto indeciso, branco, nulo. Então a gente vai acompanhar o dia a dia dessa eleição aqui em Os Pingos nos Is. Vai ser um prazer mais uma vez. Boa noite, Zé Maria Trindade. Boa noite, Denise Boa Câmara noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes que acompanharam Os Pingos nos Is durante essa semana. Um beijo para minha família que mandou aqui imagem assistindo ao programa na televisão. Estão moderninhos, hein, Denise? Já sabe jogar o YouTube na TV. Que beleza, hein? Fim de semana que vem todos. Estarei lá no meu Rio de Janeiro com a minha família de novo. Um beijo a todos os ouvintes de Os Pingos nos Is, a todas as ouvintes, bom final de semana. Um abraço, até segunda-feira. E ela jurou destilar pra mim